Você já percebeu que espera por alguém que nunca vai chegar? Que mesmo quando tudo parece perdido, você olha para o lado e deseja um abraço, uma palavra, uma mão estendida, mas nada vem? Essa é a realidade crua que poucos querem ouvir. Ninguém vai lutar por você. Nem amigos, nem amores, nem oportunidades que parecem surgir do nada. Só você está aí, encarando o vazio. E isso dói mais do que qualquer ferida externa. É um silêncio pesado, quase palpável, como se o mundo inteiro tivesse esquecido de você. Cada passo que você hesita dá eco em um quarto escuro, onde as paredes refletem apenas a própria solidão. Você já sentiu isso? O olhar vazio no espelho, a sensação de que ninguém entende, de que ninguém se importa. É cruel, mas é a verdade. E ignorá-la só prolonga a dor, deixando que ela se infiltre silenciosamente, corroendo qualquer esperança que ainda resta. E é nesse ponto que muitos se perdem. Acreditam que alguém vai aparecer, que um milagre externo vai apagar anos de abandono, de desilusões, de decepções. Mas não vai. O mundo não deve nada a você. O universo não vai parar para esperar que você encontre coragem. Cada segundo que você passa esperando é um segundo que você deixa de lutar por si mesmo. A dor desse abandono não é apenas emocional. Ela se infiltra nos músculos, na respiração, na forma como você encara cada dia. Ela te molda, muitas vezes de forma silenciosa, criando hábitos de hesitação, medo e autopunição. Mas também, se você tiver coragem, pode ser a força que desperta algo dentro de você. Aquela fagulha que diz, ou eu luto ou me perco para sempre. E existe algo ainda mais brutal que poucos percebem. Não é apenas o mundo que não vai lutar por você. Muitas vezes, até aqueles que dizem se importar têm limites. Eles cansam, se afastam ou simplesmente não entendem a profundidade do seu abismo interno. E é exatamente sobre isso que vamos mergulhar na próxima parte. Porque se você acha que estar sozinho é doloroso, espere até entender o que acontece quando até o amor falha. Você acredita que o amor é suficiente para salvar alguém? Que existe alguém que vai permanecer ao seu lado, independentemente do que aconteça, carregando todos os seus medos e dores como se fossem deles? A dura realidade é que até o amor falha. Até aqueles que dizem te amar têm limites invisíveis, limites que você nunca poderá controlar. E quando você mais precisa, percebe que o abraço que esperava, a mão que seguraria a sua, o ombro que você imaginava firme, simplesmente não está lá. O silêncio se torna ensurdecedor, mais pesado que qualquer grito, e a solidão se transforma em uma presença constante que invade cada pensamento, cada respiração. Quantas vezes você já se apoiou em alguém e no final sentiu apenas a distância crescer? Quantas palavras doces se transformaram em ausência? Quantas promessas se perderam no vento, deixando apenas ecos de esperança que você acreditou ter? A verdade é implacável. O amor humano não foi feito para suportar a vida inteira de outra pessoa. Até o mais devotado dos corações eventualmente se dobra sob o peso que não é seu. Não é fracasso deles. É a lei silenciosa e cruel da vida, que ninguém te avisa até que seja tarde demais. E é nesse ponto que você percebe a ferida real. Ninguém vai lutar por você. Nem os amigos, nem os familiares, nem aqueles que juram nunca te abandonar. Você se encontra sozinho, encarando um vazio que não pode ser preenchido por palavras, por abraços, por olhares. E é nesse silêncio que você entende algo que muda tudo. Se você não levantar, se não encontrar forças dentro de si, o mundo continuará indiferente, indiferente ao seu sofrimento, indiferente à sua luta, indiferente à sua dor. Essa solidão, quando entendida, pode ser devastadora. Ela testa cada fibra da sua coragem, cada fragmento da sua resistência, cada centímetro da fé que você ainda tem em si mesmo. E é exatamente nesse momento que a vida separa aqueles que se rendem daqueles que, mesmo diante da ausência de todos, encontram uma razão para continuar. É aqui que se inicia o verdadeiro despertar. Quando você percebe que não pode depender de ninguém, que não existe salvador e que a única mão que pode te levantar é a sua própria. Mas há algo ainda mais sombrio e mais cruel, porque perceber que até o amor falha não é suficiente. É apenas a primeira camada da realidade que você precisa encarar. A verdade ainda mais dura é que o inimigo que mais ameaça sua vida não está
do lado de fora. Ele está dentro de você, dentro de cada pensamento, cada lembrança, cada dúvida silenciosa que insiste em te paralisar. E é exatamente esse inimigo interno que vamos explorar na parte 3, porque ele é o verdadeiro abismo, o ponto onde muitos caem e poucos encontram forças para se erguer. Você já olhou para dentro de si mesmo e sentiu o frio que vem do vazio mais profundo. Não falo do vazio de estar sozinho no mundo físico, mas do abismo silencioso que habita dentro de você, onde cada medo, cada dúvida e cada falha se acumulam, formando um peso que ninguém mais pode carregar. É nesse lugar que a maioria das pessoas se perde, esperando que alguém apareça, que uma mão invisível segure seus ombros, que a vida de repente se torne suportável, mas ninguém vem. Ninguém vai atravessar esse espaço por você. E o que sobra é você, frente a frente com um silêncio que grita, com uma escuridão que pesa mais que qualquer sofrimento já sentido. O abismo interno não se revela de uma vez. Ele se infiltra em pequenas coisas, no aperto do peito ao perceber que ninguém te espera, no frio do olhar no espelho que reflete medos que você nunca ousou encarar, nas noites longas em que o relógio parece zombar da sua hesitação. Cada passo que você hesita dá a ele mais poder. Cada momento em que você adia a ação é como lançar tijolos invisíveis para construir uma parede entre você e a vida que poderia ter. A verdade brutal é que o abismo não é apenas medo. Ele é você mesmo, mas ampliado e distorcido. Ele é sua própria voz sussurrando que você não é suficiente, que tudo que tentou nunca vai bastar, que a derrota é inevitável. E o mais cruel, ele é paciente, ele não precisa apressar nada. Ele sabe que a maioria se entrega lentamente, como água infiltrando rachaduras, até que não reste mais resistência. Mas existe uma escolha, mesmo no silêncio mais sombrio. A escolha de não se render, de encarar cada fragmento do seu próprio medo e transformá-lo em combustível. Cada dor, cada abandono, cada ferida emocional carrega a semente de uma força que você ainda não reconheceu. E é nessa luta, silenciosa e íntima, que você encontra a primeira luz dentro do abismo. Uma luz pequena, quase imperceptível, mas suficiente para te lembrar que, apesar de tudo, você ainda pode se erguer. E é exatamente nesse ponto que muitos falham. Percebem a luz, mas têm medo de avançar, de se comprometer, de enfrentar o inimigo que está dentro de si. E é esse inimigo interno que será o verdadeiro teste da sua força, o que decide quem permanece preso ao abismo e quem finalmente começa a caminhar para fora dele. Na próxima parte, vamos encarar essa sombra interna, porque entender e confrontar o inimigo dentro de você é o único caminho para descobrir que ninguém, absolutamente ninguém, lutará por você. O abismo que você encara lá fora nunca foi o verdadeiro problema. O que realmente te destrói habita dentro de você, silencioso, invisível, implacável. É aquela voz que sussurra quando a noite cai. Você não é suficiente. Você nunca vai conseguir. Para que tentar? É a presença constante das suas dúvidas, dos arrependimentos que você insiste em carregar, das falhas que você repete como se fossem a sua identidade. E o mais cruel, essa voz usa a sua própria lógica, se veste com o seu tom, parece você, mas não é. Você já percebeu como muitas vezes o maior obstáculo não está no mundo, mas na sua mente? Cada hesitação, cada desculpa, cada pensamento que te faz recuar é uma armadilha criada por esse inimigo invisível. Ele aprende com suas quedas, se fortalece com sua rendição e se alimenta do silêncio que você mantém sobre si mesmo. E a pior parte, ele não precisa fazer barulho. Ele atua nas sombras, corroendo lentamente a sua confiança, apagando sonhos, minando qualquer força que você constrói com dificuldade. E ainda assim, você insiste em procurar salvadores externos. Olha para o lado esperando que alguém venha lutar por você, quando o inimigo real está dentro do seu próprio corpo e mente, observando cada fraqueza, esperando que você desista. Esse inimigo não perdoa, não tem piedade, ele não se distrai. Ele só observa enquanto você se engana com ilusões de que alguém vai salvar sua vida. Mas existe uma escolha tão brutal quanto libertadora. Você pode enfrentá-lo, não com armas externas, não com promessas de terceiros, não com esperanças vazias, mas com consciência. Cada vez que você decide agir, mesmo sentindo medo, mesmo sentindo dor, mesmo quando o mundo não oferece ajuda, você dá um golpe direto
direto nesse inimigo. Cada passo de coragem, cada decisão de não se entregar, cada momento de resistência silenciosa é uma vitória que ele não pode roubar. E é exatamente nesse confronto interno que surge a primeira fagulha de poder real. Porque o inimigo só é invencível se você o deixa governar. Mas se você aprender a reconhecê-lo, a nomeá-lo e a agir apesar dele, o que parecia impossível se torna possível. Essa é a linha tênue entre permanecer preso no abismo e começar a se erguer. Na próxima parte, vamos falar sobre como transformar o medo em combustível, como pegar essa dor que parece te quebrar e convertê-la em força pura. Porque entender, o inimigo não basta. É preciso lutar contra ele e a vitória é só sua. Ninguém vai entregá-la. O medo é o companheiro silencioso que te acompanha desde o começo. Ele se esconde nos cantos do seu pensamento, sussurrando dúvidas, amplificando erros, fazendo você acreditar que não é capaz. Ele paralisa sem esforço, corroendo qualquer impulso antes mesmo de se manifestar. Mas há uma verdade brutal que poucos reconhecem. O medo não é apenas inimigo, ele é combustível, ele é matéria-prima que, se bem utilizada, pode impulsionar você além do que jamais imaginou. Cada tremor, cada nó na garganta, cada hesitação contém energia pura. Energia que, quando canalizada, se transforma em ação. O medo que antes te paralisava pode se tornar o motor que te força a dar o primeiro passo. Cada vez que você encara algo assustador e decide avançar, você constrói uma força que ninguém pode tirar de você. Essa é a diferença entre quem permanece à mercê do abismo e quem finalmente começa a subir, degrau por degrau. E a transformação não acontece de forma automática. Ela exige consciência brutal. Você precisa olhar para o medo, nomeá-lo, enfrentá-lo e ainda assim agir. A coragem real não é ausência de medo, é agir apesar dele, é decidir se mover enquanto o coração grita para parar. Cada pequena decisão conta. Levantar quando o mundo parece pesado demais, encarar a solidão quando todos viraram as costas, persistir quando tudo parece inútil. Cada ato de resistência silenciosa vai acumulando poder dentro de você, como fogo que cresce lentamente sob a superfície. O mais poderoso dessa transformação é que, ao usar o medo como combustível, você começa a perceber algo que poucos conseguem. A dor que parecia esmagadora se torna uma aliada. Cada dificuldade, cada abandono, cada derrota se transforma em aprendizado e força. O que antes te fazia recuar agora impulsiona sua determinação. O que parecia te quebrar agora te molda. E você percebe que não existe força verdadeira sem luta, nem liberdade sem dor, nem vitória sem risco. Mas ainda existe um desafio mais profundo. O medo pode ser transformado, mas só se você estiver disposto a encarar a verdade sobre si mesmo e assumir total responsabilidade por cada ação. Não há salvadores externos, não há atalhos. O poder real vem do momento em que você decide agir conscientemente, mesmo sabendo que ninguém vai lutar por você. Na próxima parte, vamos explorar como essa força recém-descoberta se transforma em reconstrução concreta da sua vida, como transformar a dor, o medo e a solidão em alicerces para se tornar verdadeiramente invencível. Depois de enfrentar o abismo interno e transformar o medo em combustível, você chega a um ponto decisivo, a reconstrução. Não uma reconstrução superficial, não uma tentativa de encobrir feridas com ilusões, mas uma reconstrução profunda, visceral, feita sobre o alicerce da própria força. Cada dor, cada abandono, cada queda que antes te quebrava, agora se torna material bruto para construir algo novo, algo sólido, algo que ninguém pode destruir. A maioria ignora essa etapa. Muitos acreditam que sentir-se mais forte basta. Não basta. É preciso agir com consciência, disciplina e brutalidade emocional. É necessário olhar para o próprio passado e decidir o que levar adiante, o que descartar e o que transformar em aprendizado. Cada lembrança dolorosa, cada erro repetido, cada abandono que deixou marcas, deve ser reinterpretado como ferramenta de fortalecimento. E é nesse processo que a verdadeira liberdade começa a se revelar. Você percebe que não depende de ninguém, que não precisa de aplausos ou reconhecimento, que a vida não vai esperar por sua coragem. A força que você constrói é invisível para o mundo, mas concreta dentro de você.
você. Cada escolha, cada passo, cada decisão consciente se torna tijolo na parede da sua autonomia. O que parecia vulnerabilidade agora se transforma em resistência e a sensação de impotência se torna história antiga. Mas essa reconstrução não é fácil. Ela exige enfrentar verdades que você sempre evitou, reconhecer falhas, encarar medos, admitir a própria solidão. É um processo solitário e íntimo. Cada ação consciente contra as armadilhas internas é uma vitória silenciosa, e cada vitória, por menor que pareça, constrói a base para algo maior. E é exatamente nesse ponto que a vida começa a responder, não com milagres, mas com resultados. A mudança real, a transformação que ninguém pode dar a você, nasce daquilo que você constrói sozinho. E ainda há algo mais profundo, a reconstrução. Revela o seu verdadeiro potencial. Aquilo que antes era medo se torna coragem. Aquilo que antes era dor se transforma em força. Aquilo que antes parecia abandono agora se converte em autonomia total. Mas para atingir essa fase, você precisa ir além da reconstrução. Precisa encarar a última etapa, a consolidação da força interna, a verdadeira libertação que só você pode alcançar. Na próxima parte, vamos entrar nessa consolidação, mostrando como transformar toda essa luta, medo e dor em poder absoluto e invencível, para que nada nem ninguém possa te paralisar novamente. Chegou o momento mais decisivo, consolidar tudo que você conquistou até aqui. Toda a dor, toda a solidão, todo o medo que você enfrentou não valem nada se não forem transformados em estrutura sólida. É aqui que a força deixa de ser instável, deixa de ser reação momentânea e se torna presença constante, invencível. Você não apenas sobrevive, você passa a existir de forma inteira, sem depender de ninguém, sem esperar por ninguém. Consolidar a força interna exige brutal honestidade consigo mesmo. Não há espaço para desculpas, para justificativas, para ilusões reconfortantes. Cada decisão deve ser consciente. Cada ação deve ser resultado da compreensão de que você é responsável por sua vida, por sua liberdade, por sua vitória. Ninguém vai entregar isso a você. Nem o mundo, nem amigos, nem amores. Ninguém. A única mão que pode erguer você, que pode construir seu destino, é a sua própria. E é nesse ponto que muitos tropeçam. Eles acreditam que ter enfrentado o medo e a dor já é suficiente. Não é. A força real só se consolida quando você aplica tudo o que aprendeu, dia após dia, em cada pequena ação, em cada escolha que exige coragem. Cada vez que você se mantém firme apesar da dúvida, cada vez que decide agir mesmo sabendo que não há salvadores, você cimenta essa força. E quanto mais consistente você se torna, mais impossível é ser derrubado por circunstâncias externas. Mas há algo ainda mais profundo nesse processo. A consolidação da força não apenas te protege, ela te transforma. A solidão deixa de ser castigo e se torna território de autoconhecimento. O medo deixa de ser paralisante e se torna combustível para decisões ousadas. A dor deixa de ser inimiga e se torna aliada silenciosa, lembrando constantemente da própria capacidade de resistência. Cada elemento que antes parecia quebrar, você agora serve para moldar um ser imbatível, pronto para enfrentar qualquer adversidade. E aqui está a revelação que poucos percebem. Quando a força se consolida, você deixa de depender do mundo, das pessoas ou de oportunidades externas. Tudo que parecia essencial para sua sobrevivência se torna irrelevante diante da própria autonomia. Você se torna inteiro, suficiente para si mesmo e finalmente percebe que a verdadeira liberdade nunca esteve fora, sempre esteve dentro de você. Nos próximos minutos, vamos explorar como transformar essa força consolidada em ação prática, como usar todo esse poder interno para reconstruir não apenas sua vida emocional, mas cada aspecto concreto da sua existência sem depender de ninguém. A força que você consolidou não é apenas sensação, é energia bruta, esperando para ser direcionada. Até aqui, você sobreviveu, enfrentou medo, dor e solidão e construiu um núcleo invencível dentro de si. Mas sobrevivência não é suficiente. A verdadeira mudança acontece quando você transforma essa força em ação concreta, quando cada passo seu deixa de ser apenas reação e se torna criação consciente da própria vida. Você
Você já percebeu quantas vezes se segurou esperando o momento certo, a oportunidade perfeita, alguém para impulsionar você? Esse tempo acabou. A força interna que você construiu agora exige movimento, exige coragem ativa. Cada decisão, cada escolha, cada pequena ação que desafia o medo, que encara o abandono, que ignora a opinião alheia, se torna tijolo na reconstrução da sua vida. O mundo não oferece garantias, mas a ação fundamentada na própria força cria resultados que ninguém mais pode destruir. E é aí que a dor se transforma em combustível. Tudo que parecia te paralisar, agora serve de motor. Cada ferida, cada rejeição, cada abandono vivido se converte em impulso para avançar. O medo que antes te dominava, agora orienta suas escolhas, lembrando você do que já superou e do que ainda pode conquistar. O abismo interno se torna cenário, não prisão. Cada obstáculo se transforma em teste silencioso que confirma sua força, que reforça sua autonomia. Mas essa ação não é apenas física, é também emocional e mental. É decidir não se prender a ilusões, a promessas quebradas, a expectativas externas. É agir mesmo quando ninguém observa, mesmo quando ninguém aplaude. É construir uma vida que depende exclusivamente de você, não de salvadores, não de sorte, não de circunstâncias favoráveis. Cada passo que você dá nesse caminho é prova de que a força interna não é teoria, mas prática diária, concreta, imbatível. E ainda há algo mais profundo. Agir com essa força revela seu verdadeiro potencial. Você descobre habilidades, resiliência, coragem e clareza que nem sabia que possuía. Cada ação é reflexo do trabalho silencioso feito dentro do abismo. E quando tudo isso se alinha, você percebe que a liberdade, a autossuficiência e o controle sobre sua vida não são metas distantes. São realidade construída passo a passo, escolha após escolha, decisão após decisão. E é aí que exploráramos como sustentar essa transformação e como ela se manifesta em cada aspecto da sua vida, tornando você absolutamente invencível mesmo diante de qualquer adversidade. Agora que você transformou a força em ação, enfrenta o verdadeiro desafio: sustentar essa transformação. Porque não basta reagir uma vez ou criar impulso momentâneo. A vida é uma sucessão de testes, de quedas e de momentos em que o medo e a dúvida tentam se infiltrar novamente. E é aqui que a maioria desmorona. Aqueles que ainda acreditam em salvadores, em sorte, em atalhos. Mas você aprendeu que nada disso existe. Sua força depende exclusivamente de você. E é essa consciência que precisa se tornar rotina, seu padrão, seu eixo permanente. Sustentar a transformação exige disciplina emocional. Cada dia apresenta tentações de retroceder, de acreditar em ilusões reconfortantes, de se apoiar em outros para carregar o peso que é só seu. Mas você agora sabe, cada vez que cede, cada vez que espera que alguém venha lutar por você, é um passo de volta para o abismo. A liberdade e a força que você conquistou devem ser defendidas ativamente como território que não pode ser invadido. Não há descanso para os que desejam permanecer íntegros. Não há pausa para quem busca autonomia. E é nesse ponto que a verdadeira maturidade emocional se revela. Sustentar a transformação não significa ausência de medo ou dor. Significa agir mesmo com eles presentes, reconhecê-los sem permitir que governem. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, cada momento em que você decide continuar sozinho é mais do que uma vitória. É prova de que a força consolidada não é temporária, mas permanente, moldando a sua essência. A vida, então, passa a obedecer menos a eventos externos e mais à consistência das suas escolhas internas. Você percebe que sua estabilidade emocional, sua resiliência e sua autossuficiência são agora uma fortaleza que ninguém pode penetrar. Até o silêncio, que antes esmagava, agora se torna um aliado, lembrando você do que já conquistou, daquilo que já sobreviveu, da força que corre nas suas veias. E ainda há algo mais profundo que poucos conseguem enxergar. Sustentar a transformação não é apenas para proteger-se do mundo, mas para transformar o mundo à sua volta. Cada ação consciente, cada decisão firme, cada resistência diária cria efeito em sua vida que reverbera além do que você vê. E é exatamente essa manifestação
da força consolidada que vamos concluir na próxima parte, mostrando como você finalmente se torna invencível e totalmente responsável por sua própria liberdade. Chegou o momento final, mas não como quem sobreviveu por sorte. Você chegou como quem encarou cada abismo, cada medo, cada abandono, cada sombra que tentava te destruir. E agora entende uma verdade brutal, mas libertadora. Ninguém vai lutar por você, nunca. Nem amigos, nem amores, nem oportunidades externas. Toda força, toda mudança, toda vitória depende exclusivamente de você. E é exatamente essa constatação que separa os que despertam dos que permanecem presos para sempre. A liberdade real não é entregue. Ela não cai do céu. Ela é construída tijolo por tijolo, ação por ação, decisão por decisão. Cada escolha consciente que você fez até aqui, cada passo dado apesar do medo, cada ferida transformada em aprendizado, se soma, criando uma base inquebrável. E é sobre essa base que você ergue a própria vida, consciente, íntegro, imbatível. Agora ninguém pode te derrubar, porque você não depende de ninguém. Você é suficiente. Você é a sua própria fortaleza. Mas a libertação não é apenas proteção, ela é transformação. Tudo que antes parecia paralisar agora te impulsiona. O medo é guia, a dor é combustível, a solidão é território de autoconhecimento. Você aprendeu que a força não vem do mundo, nem de pessoas, nem de sorte. Ela nasce de dentro, silenciosa, invisível para os outros, mas concreta para você. Cada desafio futuro será apenas mais um teste que confirma a sua autonomia e resiliência. E mesmo que surjam momentos de fraqueza, lembranças dolorosas ou perdas inesperadas, você não volta atrás, porque agora sabe que cada queda é oportunidade de se reerguer. Cada abandono reforça sua autossuficiência. Cada dor serve para fortalecer ainda mais a sua determinação. Você se tornou invencível, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Assumiu responsabilidade total por si mesmo e construiu um núcleo de força que ninguém pode tocar. Se essa jornada atravessou algo dentro de você, se essas palavras ressoaram e despertaram uma fagulha esquecida, comente: eu tô aqui. Porque reconhecer a própria força é o primeiro passo para vivê-la plenamente. Essa luta não é apenas sua, mas a vitória, essa sim, depende exclusivamente de você. E agora, pela primeira vez, você entende: a vida é só sua e ninguém mais vai lutar por você.